Bom dia, galerinha. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 22 de abril de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado e bem agitado esse começo de manhã. A gente vê grandes movimentos, movimentos que começaram, na verdade, na parte da tarde ontem, né? A gente viu o dólar ontem dando uma reversão em V, basicamente, né? Ontem a gente, no café, é, o Café com Forex de ontem, se não me engano, a gente estava nessa região aqui, né? Com o dólar um pouco fraco ontem, mas a gente viu então o dólar chegando em níveis bem atraentes para os compradores, né? Com algumas coisinhas também, alguns comentários que aconteceram, né? Fez o dólar cair, mas logo depois a gente viu o dólar voltando, né? E aqui foi a boa dica nessa região aqui, né? Onde teve uma batalha aqui, vocês podem ver que teve meio que uma briga nessa região dos 120, né? No dólar index ontem realmente. E quando os compradores mostraram, né, que ganharam a luta, foi quando a gente viu a continuação desse dólar, chegando aqui na parte do fechamento ali da sessão americana, e logo depois, hoje, né, a gente viu uma continuação desse movimento para cima, onde o dólar então já está testando as altas do ano, né? Então, grandes movimentos aqui no dólar, mais algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês também. Hoje de manhã tivemos algumas notícias da zona do euro e também do Reino Unido. Para começar, do Reino Unido, né? A confiança do consumidor veio, um dado, digamos, às vezes importante, né? E tem sido cada vez mais importante nesses últimos meses pelo fato de que a gente vê inflação nas alturas e tudo mais. Então, esse dado tem trazido um pouco mais de atenção, e o que a gente viu nos dados de hoje, né, que nos levou números que a gente não vê desde 2008, né, algo que realmente mostra o quanto o consumidor no Reino Unido, né, a média do consumidor aqui no Reino Unido está pensando sobre a economia daqui 3 a 6 meses, né? A preocupação com a alta inflação, com falta de alguns produtos, enfim, tudo isso está trazendo uma certa incerteza para o consumidor, e não é novidade a gente ver esse número, né? Também a gente viu também um grande movimento na Libra hoje, não tanto ontem, né? Ontem a Libra esteve dentro de um canal, como vocês podem ver, eu notei esse canal um pouco depois do café, onde a gente estava meio agarrado, foi bem complicado operar a Libra. Ontem mesmo eu tentei operar ele, não consegui ter umas trades bem bacanas, me deram alguns loss, mas é, né, dentro de um canal, e aí vocês podem ver que hoje então a gente teve uma gigantesca queda hoje, né? Para vocês terem uma ideia, pegando a alta dessa vela, né, que foi a sessão 7 horas, né, a abertura da Europa, vocês podem ver que pegando já a baixa de hoje, já caímos 140 pips, né? Gigantesco movimento aqui na Libra, né? Lembrando que também a Libra tinha, e a gente falou várias vezes sobre essa região do 1,30, né? A gente falou muito sobre essa região, quanto ela é importante para a Libra. Não vou falar novamente, mas para quem está acompanhando o café, entende por que esse 1,30 era tão importante. A gente pode ver que também teve várias defesas, né, várias defesas, e o que eu disse para vocês a última vez é que talvez se a Libra voltasse para essa região novamente, a chance dela dessa vez ela romper era grande, né? E não é novidade a gente ver isso. Lógico, os dados ajudaram, claro, né? Claro que os comentários ajudaram, os dados, mas tecnicamente também já não estava com uma cara muito boa, né? Ontem mesmo eu disse para vocês que principalmente a última defesa que a gente teve aqui embaixo, né, que nos levou a Libra para cima, não foi lá aquela defesa, né? Não foi lá aquelas coisas, né? Vocês podem ver que aqui essa defesa, a primeira que a gente teve nessa região foi aqui, no meados de março. Vocês podem ver que tivemos sim uma grande correção, uma grande defesa, nos levou mais ou menos 300 pips para cima. Na segunda defesa, né, vocês podem ver que já tivemos uma correção um pouco menor, mas nos levou 150 pips para cima. Já nessa última que tivemos aí no dia 19, nos levou apenas 80 pips, né? Então, quando o comprador compra, vê sua posição realmente chegando em lucro, mas não tanto, e já dando sinais que talvez possa voltar, ele fica com uma cautela, né, maior do que o normal, um certo medo, né? E aí quando a gente viu a Libra então descendo, quebrando 1,30, quebrando 29,80, 29,90, 29,70, realmente ninguém quis ficar na frente deste movimento, né? Então,
Grande novidade aí, lembrando também que a gente já está abaixo da linha. Lógico que a vela diária, né, galera, só fecha daqui 12 horas, né, do horário que eu estou gravando. Então, realmente, né, não podemos falar muito sobre a vela diária, porque só podemos falar delas quando a vela já é fechada, que não é o caso. Mas vocês podem ver, se a gente fechar abaixo deste canal, pode acelerar ainda mais o movimento na Libra, né? Não duvido da gente alcançar um 1,28 depois, ou até um 27, um 26. Acho que podem ser níveis bem, pode ser níveis que é, podem ser níveis que realmente começam a chamar bastante atenção, pelo menos olhando os gráficos de mais longo prazo, certo? Mas o que eu quero também que vocês prestem atenção também é que comparando a Libra com o euro, por exemplo, a gente consegue ver uma grande diferença entre os dois. Primeiro, o euro não está caindo como a Libra, ok? O euro não está caindo como a Libra. E segundo, a gente não teve tantos dados bons assim do euro também, né? Hoje a gente teve meio que um mix, né? Meio que notícias boas com ruins, mas as ruins são maiores do que as boas, né? Digamos assim. E hoje, só para vocês terem um update, hoje a gente teve dados da França também, como da Alemanha, e a gente pode ver que os dados da Alemanha vieram ruins e da França veio um pouco acima do esperado, né, um pouco positivo, né, mas é, aí que tá, né, até quando? Lembrando também que o euro, na verdade, me surpreende ainda mais pelo fato de como ele está reagindo com a situação da guerra, né? Para mim, isso chama muita atenção. Por que o euro não está mais abaixo de 0,750, mesmo a gente sabendo que a guerra não finalizou? Talvez esteja até piorando, né? A gente viu um teste nuclear aí da Rússia sendo feita, se não me engano, ontem. Tudo isso acontecendo e o euro não tem caído. Isso para mim é muito interessante. Lógico, que não quer dizer que você vai comprar hoje, né, por causa dessa ideia, né, só porque o euro está segurando um pouco melhor do que a libra e outras moedas. Não quer dizer isso, mas se começar a dar sinais maiores, mais razões para talvez uma compra, eu acho que um euro pode ser bem bacana. Lembrando que já faz um tempo, né, que eu disse para vocês que o euro pode ser uma moeda que pode ter um ano bem bacana. Eu sei que o início deste ano não tem sido um dos melhores, né? Vocês podem ver que a gente começou o ano mais ou menos aqui no 1,13, 1,14, mais ou menos, né? A gente já está bem abaixo, mas eu acho que com as razões que eu já disse para vocês há um tempo atrás, o euro pode, na verdade, dar uma boa recuperada com este início de ano que não foi tão legal, né? Lembrando que o que nos caiu, que foi realmente o que quebrou o euro abaixo do 1,12, 1,11 aqui foi a notícia da guerra, né? Vocês podem ver que a guerra mais ou menos iniciou nessa região aqui, né? Então, realmente é bem interessante, né? Olhando assim por cima, realmente o euro está segurando bem melhor que outras moedas. Isso, né, como eu disse, tem que ficar no fundo aí anotado. Lembrando que por hoje ser sexta, né, domingo teremos eleição na França, algo que chama bastante atenção. As chances de Macron ganhar novamente mais um turno realmente são bem maiores do que ele perder, sem dúvida alguma. Mas aí que tá, né? A gente já viu isso acontecendo várias vezes de o mercado, né, até as pesquisas jogarem apenas por um lado, né, como já ganho, né, ou algo assim, e a gente já viu o contrário acontecendo. Então, tem que ter um pouquinho de cautela, né, levando qualquer posição eh, no euro para a próxima semana pode te dar um pouquinho de risco, um pouco maior do que o normal. Então, tenha isso anotado, para mim chama bastante atenção, tá? Então, eu mesmo estou tentando, na verdade, tentando não, eu não vou levar nenhuma posição para a semana que vem no euro, tá? Na verdade, eu vou até tentar eliminar bastante das posições que eu tenho aberto para a semana que vem, tentando começar a semana que vem meio que o mais zero possível, né? O mais clean possível é, após isso aqui. Lógico que o mercado já está esperando essa vitória do Macron, então ele realmente ganhando, acredito eu que não terá tantas movimentação assim, talvez quase nada no euro,
talvez, acredito eu. Só a única coisa que pode surpreender é caso Le Pen ganhe. Se ela ganhar, aí sim as coisas podem realmente nos surpreender um pouco, tá? Mas se Macron ganhar, acredito eu que não veremos nada muito surpreendente, não, tá? Já olhando o calendário de hoje, basicamente um calendário bem tranquilo. Eu acho que a grande parte de dados foram já anunciadas hoje de manhã. Mas na parte da tarde teremos vendas no varejo aqui de Canadá. Também teremos o discurso da Lagarde, tá? Parte 2 hoje, 2 horas da tarde, horário de Brasília. E também teremos o PMI dos Estados Unidos às 2h45 da tarde, tá? Pode movimentar um pouquinho? Pode sim, bem pouco, acredito eu, tá? Bem pouco, não acredito que não veja nada. E também teremos o discurso do Bailey, governador do Banco Central da Inglaterra, tá? Pode ser um discurso bem interessante caso você esteja na Libra, ok? Bom, é isso então, enquanto os dados, as notícias, os principais, né, o que mais tem afetado os mercados, para ser bem sincero, outra coisa que eu quero que vocês anotem foi vendas no varejo a gente falou confiança do consumidor, mas olha vendas no varejo da Inglaterra, né? O anterior, o dado do mês passado, é, que foi lançado mês passado, né? Do mês de fevereiro, veio de 7,2. Olha o número que veio hoje do mês anterior, né? O mês de março, veio 0,9%, bem distante do esperado. Lembrando que a previsão era de quase 3%, né? Então, realmente, números bem ruins da Inglaterra vindo hoje aí, mostrando que realmente a Inglaterra pode estar passando por uma dificuldade tremenda economicamente aí pela frente, tá? Enfim, vamos lá, vamos falar sobre os mercados na parte técnica agora. Dólar index testando as altas, eu não sei o que pode, talvez, né? Tem a chance de rejeitar, tem, acredito eu. O que me surpreendeu foi realmente o tamanho, né, do que fez o dólar subir. Lógico que essa subida aqui foi por causa da libra, foi um pouco por causa do euro também que deu uma quedinha, mas também não do tamanho da libra. Mas os dois realmente colaboraram para o dólar subir para essa alta novamente. Agora, aqui é onde pode acontecer algumas coisinhas, né? Eu acho que complica um pouco querer operar aqui, para ser bem sincero com vocês, porque por a gente já ter visto esse tamanho, né? A gente pode falar de um dólar que subiu apenas, né? Subiu aqui 1% e pouco, né? É um gigantesco movimento no dólar. Então, acredito eu que talvez, tá? Algumas coisinhas podem acontecer aqui nessa região, um pouquinho mais para cima, talvez, né? Mas talvez o dólar parar e entrar em um range, alguma coisa do estilo, pode ser uma opção. Número 2, de talvez o dólar querer vir testar talvez o suporte aqui embaixo aqui do 177, 180, pode ser o caso também, tá? Ou dele realmente continuar a subir, mas lembrando que a gente então tem resistências na região D, é, aqui no pivô, acredito eu que pode ser uma região bem interessante, que está no 101, 101,18, tá? Eu vou ficar de olho nisso. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no semanal, galerinha. A gente está batendo 200% de todo aquele range que a gente estava, né? E daí, galera, acredito eu que o próximo nível que a gente o próximo nível que chama atenção, então, pode ser lá em cima, perto do 101,36, tá? Então, algo para ter em mente, eu acho que ali pode ser o próximo nível para a gente talvez alcançar e sentir uma resistência, tá? Então, fique de olho, 101,18, depois 101,36, pode ser os níveis interessantes aí para o dólar, tá? Suporte para ele, eu acho que um pequenininho que temos aqui é no 190 e depois, como eu disse, no 175 mais ou menos, tá? Agora, caso ele comece a voltar abaixo desse 100, 165, tá? Aqui sim pode trazer um alarme de que, né, alguma coisa está acontecendo aqui e realmente talvez você quer repensar se você quer estar comprado no dólar caso você esteja, tá? Mas um pouquinho de cuidado, né? A gente já pode ver o SI acima, né, do 70 no 1 hora, deixa eu ver no 4 horas, que eu acho que é o melhor, na verdade. Tem mais espaço aqui ainda, né? Então, realmente, eu olho o SI mais 4 horas, tá, galera? Eu só fui por 1 hora para realmente olhar os níveis, mas enquanto ao SI eu olho no 4, no 1 diário, para ter uma noção. Mas como vocês podem ver, tem espaço aqui para subir realmente
por aí, tá? Já o euro-dólar, basicamente, como eu disse para vocês, desceu, mas não desceu tanto como a libra, né? Continua uma distância aqui, né, de 40 pontos mais ou menos das baixas, então algo para chamar a atenção. Mas lembrando que é, é difícil de falar, né? A gente teve uma bela de uma rejeição ontem no euro, isso já foi um alarme. Depois a gente fez meio que uma certa bandeirinha na madrugada, e aí com a Europa vindo lascou o euro para baixo de novo, né? Na minha opinião, eu acho que enquanto o euro segura abaixo desse 0,820, eu acho que é uma resistência importante para hoje. Enquanto a gente continua abaixo dela, acho que a pressão para baixo ainda continua, tá? Então fico isso em mente. Agora ele voltando acima do 0,820, eu acho que as coisas já podem começar a melhorar um pouco para o euro. E aí o próximo nível realmente vai ser o 0,850, grande nível interessante ali também no euro, na minha opinião, tá? Agora, ele está fraco, tá abaixo dos níveis, está, então realmente é tendência de baixa, sem dúvida. Então, né, fique de olho em níveis aqui abaixo. Acho que o próximo nível não tem como a gente falar outro se não for esse 0,760 aqui mais ou menos, né? Eu acho que aqui vai ser chave se o euro chegar hoje, né? 0,760, 0,750. Acho que é uma zona realmente que deve ser bem olhada, porque se a gente começar a quebrar e fechando abaixo de 0,750, aí, galera, a gente já tem que olhar aqui no diário, talvez até no semanal, né? Porque aí a gente já vai estar falando de níveis aqui, né? Perto lá do 0,7, 0,700, a gente está falando das baixas do Covid aqui já, né? Então, começa a ficar um pouquinho complicado aqui para o euro realmente, tá? É, então, algo para ter em mente, lembrando que eu acho que também, deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez eu esteja falando besteira, mas deixa eu só confirmar. Isso, eu imaginei mesmo. A gente também está no 786 de toda essa subida, tá? Então, realmente uma zona que chama bastante atenção aqui, uma boa referência interessante aqui no euro, ok? É, A Libra, bem fraca, né? Bem complicado fazer alguma coisa. Eu até tentei comprar aqui no 2900, até fiz pequenos pips aqui, mas nada demais. Eu já vi ele querendo voltar, já estava bem pesado. E aqui tá, né, galera? Agora olhando o semanal, aqui que chama atenção, né? Porque já que a gente está quebrando esses níveis, a gente já tem que começar a olhar gráficos grandes assim para conseguir ver os níveis mais claros. E a gente pode ver que nessa região aqui, né, é uma região que a gente tem sentido uma certa reação interessante na Libra. Então, não duvido de talvez ver a Libra alcançando aí nos próximos dias ou semanas em torno do 1,2700 ou até 26,50. Eu acho que pode ser bem talvez possível de a gente ver isso acontecendo, tá? Então, algo para ter em mente, vocês podem ver que no semanal nem embaixo do 30 a gente está ainda, então mostra que, né, energia tem. No diário a gente está tendo uma certa divergência, mas eu não pensaria dessa forma enquanto a gente não volta acima dos preços, tá? Divergência para mim eu ficaria bem, né, eu fico bem mais de olho quando ele faz a divergência e já volta acima de um nível, né? Daí sim, ele parece que descarta, né? Ou começa a voltar dando razões para os compradores realmente entrar, se for, né? Neste caso. A gente está tendo divergência, mas se continuar caindo, galera, o SI vai começar caindo e daqui a alguns dias a gente vai estar rompendo essas baixas aqui no SI e aí já era, né? Você ficou meio que chupando o dedo à toa, tá? Então, um pouquinho de cautela. Acho que o nível interessante para ficar de olho caso ele faça novas baixas é o 28,70, 28,50, tá? Para subida, resistência agora vai ser essa região do 1,2900 e depois mais ou menos essa região aqui do 29,20, tá? E depois o 29,40. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro, eu acho que enquanto a Libra segura abaixo dessa região do 29,80, eu acho que ainda não, é tendência de baixo, tá? Então, só para deixar bem claro aqui a minha ideia sobre este par, ok? Então, algo para ter em mente aí, se voltar acima deste nível aí, sim, né, o Libra pode voar, mas né, fica um pouco de cautela. Agora, uma coisa que também pode ser, já que ele caiu tanto, né, mais de 100 pips, né, 140 pips, tenha muito cuidado agora vender aqui. Né, vender aqui agora é loucura, tá? Então, cuidado. Pode ser que agora, para o resto do dia, talvez fique enjoado, né? Talvez vai querer que fazer o SI aqui no 4 horas voltar para 50, e aí dos 50 voltar a cair. Mesma coisa que ele fez aqui, tá vendo? Voltou para 50, a região dos 50 caiu,
foi a mesma coisa que a gente talvez possa esperar acontecer aqui também, tá? Então, tenha paciência, tente pegar os melhores preços possíveis, entenda quanto é exagerado, não compre em suporte, não venda em resistência, tenha paciência, tá? Principalmente em um par que já moveu tanto dessa forma. Não quer dizer que não possa cair mais, tá? Não quer dizer que não possa cair mais, mas você está entrando em posições um pouco mais arriscadas que o normal, tá? Já o dólar suez, é, né, fazendo novas altas aqui também, realmente bem interessante esse par. É, e tá, né, lógico, está subindo com a força do dólar também, não é, acho que não é novidade, né, da gente analisar isso, ok? Então, algo para a gente ter em mente aqui, mas eu acho que níveis bem importantes para ele agora. Nossa, complicado de falar, hein? Porque eu nem sei onde colocar o FIB, tá vendo? Não tem nem como a gente colocar um FIB muito claro. Uau. Eu diria, galera, que essa região que a gente está tocando agora já é uma resistência. Mais ou menos essa região que estamos tocando agora aqui. Lembrando que o SI também já está acima dos 70, então um pouquinho de cuidado. Mas caso ele quer subir ainda mais, fique de olho nos números redondos aqui, 9600. E lembrando que temos também um grande FIB lá no 97, 9670, né? Ali realmente é um nível de FIB e também de suporte bem interessante, né? Caso este par chegue lá. Né? Mas está bem firme, está bem forte, quebrou aqui, né? Meio que parecendo um triângulo, né? Algo assim. E agora vocês podem ver realmente o movimento, né? Acima das médias, enfim, tudo confirmando tendência de alta aqui, sem dúvida, tá? Então, mais ou menos é isso. O que a gente também pode fazer é colocar um FIB nesse último range que a gente teve aqui, aqui que começou no dia 20. E aí a gente pode ver que já está batendo na primeira retração, tá vendo? Então aqui realmente a resistência, essa região que estamos tocando. E aí o próximo vocês podem ver que é só lá no 95,86 e depois 96,00, tá? Suporte aqui é onde a gente já testou como suporte hoje, na verdade. Então caso ele volte, fique de olho aqui nessa região do 95,30 e depois o 95,00, tá? E depois finalmente 94,60 e aqui que a gente já tinha falado. Ontem mesmo eu falei para vocês, né, que é uma região de decisão. Ontem a gente tocou e vocês podem ver que teve uma rejeição bem bacana. Então, continua sendo o nosso nível que define a tendência, pelo menos no curto prazo, neste par, tá bom? Dólar canadense é um que também reverteu total. Eu estou bem chateado comigo mesmo, porque ontem eu tinha uma compra mais ou menos nessa região aqui do 24,90, 24,80. Fechei mais ou menos a posição já aqui no 25,40 e olha o que aconteceu, né? Fiquei bem chateado comigo mesmo, porque poderia ter segurado essa posição um pouco mais. E vocês podem ver que só foi, né, galera? E agora a gente está testando aqui as médias, né? A gente já está tocando aqui no diário, essa pontilhada, que é a média período 100 no diário, né? Então, realmente uma média que podemos usar como referência, como já usamos várias vezes neste par, mas não buscando reversão, tá, galera? Não buscando reversão, mas sim pontos que podem ser uma correção. Eu acho que é um par agora que talvez tenha tudo para agora dar uma parada ou subir um pouco mais e daí dar uma parada e aí talvez continuar com a sua tendência de alta, tá? Mais ou menos. Então, níveis que eu estou de olho, e lembrando que ele parou no 786, né? Parou no 786. Então, no Forex, pelo menos, funciona muito bem esse FIB, tá? Então, níveis que eu estou bem de olho nele aqui é o 2700, depois 2750 são os próximos dois níveis. Níveis abaixo aqui, eu ficaria de olho agora como suporte essa região aqui do 2650, 2640, tá? Mais ou menos aqui, eu acho que é o nosso primeiro suporte para hoje. Caso ele queira fazer uma correçãozinha um pouco maior, daí fique de olho em 26, 25 e depois 2600. Não pode descer abaixo do 2600, tá, galera? Se voltar abaixo dos 2600, o que eu acho que vai nos confirmar é que talvez a gente esteja realmente em um range bem grande e eu não duvido, então, da gente fazer isso aqui novamente, tá? Então, essa é uma ideia que talvez possa acontecer aí também, ok? Então, mais ou menos é isso. Dólar yen. Dólar yen está nessa bagunça, como a gente falou que poderia acontecer, mas vocês podem ver que no 4 horas, no 1 hora pelo menos, dá para a gente ver aqui um range, né? Então eu não viria ele diferente se não fosse dessa maneira. Então quebrando esse range para cima, né? Fechando acima do 128,70, fique de olho em 129,00 e depois 129, de volta aqui para as altas, né?
principalmente acima do 129, galera, eu acho que possivelmente novas altas podem vir, acredito eu, tá? Então fique de olho primeiro nesse range, no topo dele, e depois nesses níveis abaixo. Suporte grande mesmo nele é esse 127,75. Se quebrar essa baixa, galera, que foi na abertura da Europa, pode ser que a gente queira fazer uma correçãozinha maior, talvez querendo vir para essa região do 127,00 até 126,70, tá? São os níveis que estou atento aqui no dólar yen. Já o dólar australiano, bem pesado, né, galera? E olha a reversão que ele teve ontem, não foi de brincadeira, lógico. Não deve, né? O que aconteceu ontem foi que os índices desabaram, né? Olha o SP500, né? A gente falou que aqui seria todas essas médias, lembra que eu mostrei para vocês isso aqui ontem? Tocou nas médias no diário e teve uma gigantesca reversão. Então, é, teve essa reversão junto com o dólar, né? Então não é novidade a gente ter visto então o dólar australiano sendo uma das moedas que mais foram, que mais caíram ontem, né? Então é um que chama atenção, mas para ser bem sincero, galera, eu estou bem de olho nessa região aqui onde está as médias, tá vendo as médias no diário do 200 e 100? Tá mais ou menos nessa região aqui, perto da região do 72, 75, mais ou menos. Então, eu pessoalmente vou ficar bem atento para ver o que acontece aqui, ó. Talvez eu não sei se eu vou querer comprar ele hoje. Eu vou pensar certinho o que eu vou querer fazer, mas aqui é uma região que eu acho que de referência é bem interessante para talvez dar uma parada nele. E logo depois a gente tem o 618 que está aqui no 72,32, tá? Mas é um par que eu quero tentar comprar ele. Eu quero tentar comprar ele por causa da inflação, que acredito eu que ainda não estamos nos níveis mais altos que veremos. Tá? Eu acho que ainda tem mais. A gente pode ver a inflação subindo um pouco mais nos próximos meses. E este é um par, esse é uma moeda que pode se beneficiar disso. Tá? Então, algo para ter em mente. Lembrando que suporte para ele hoje vai ser o nosso, a resistência para hoje vai ser o nosso suporte de ontem, que é no 73,50 e depois 74,00, tá? Mais ou menos é isso. E suporte para ele, como eu disse, naquela região que está aqui no 72,70, 72,50. Tá? Vamos ver o que acontece. Ele está segurando até um pouco melhor hoje, porque realmente os índices estão segurando, né? Estão segurando, pelo menos no começo da Europa, como vocês podem ver, muito pouco, né? Vocês podem ver que é nada, mas está segurando. Se os índices começarem a cair, pode levar esse dólar australiano junto, tá? Então, não seja pego de surpresa. Já o dólar da Nova Zelândia, mesma coisa. Mesma coisa, só que esse aqui está um pouquinho mais fraco, né? O dólar da Nova Zelândia está um pouco mais fraco. Vocês podem ver que já ultrapassou do 618, né? O dólar australiano ainda está acima, então é um par que está um pouquinho mais pesado, tem que ter um pouquinho mais de cautela. Mas é um outro par que, na minha opinião, acho que aqui, ó, pode ser uma região que é interessante ver o que acontece nele, tá? Não sei se vai parar aqui, mas é uma região que pode ser um muro aqui para este par. Tudo vai depender dos índices também, tá? A gente está falando do 6635, 6637, tá? Que também é o 786, né? E se a gente olhar no 4 horas, a gente já está falando da região perto aqui dessa segundo FIB retração, pegando o nosso último movimento de subida, tá? Então, mais ou menos é isso. E os últimos mercados, para a gente olhar rapidamente, ouro está dentro de um range aqui no 4 horas, tá? Vocês podem ver isso. Então, a gente tem suporte aqui no 1938. E resistência aqui no 1960, tá? Então, mais ou menos um range. Quebrando aqui, acredito eu que o ouro esteja querendo vir para o 1925, 1917, tá? Prata, mesma coisa. Prata, na verdade, está até mais negativo, né? Olha só a grande queda na prata aqui. Mas lembre-se, logo também a gente já está chegando perto das médias, tá? Então, eu não duvido da prata talvez fazer uma nova baixa, abaixo desse baixa do dia 29 de março, tocar nas médias e talvez sentir um suporte aqui também, tá? Então fique de olho nisso. Vamos pegar aqui um FIB daqui até na alta, vamos ver também se tem algum FIB ali para usar como referência. Não, tá bem longe. Então fique de olho aqui nessa região aqui, para mim aqui vai ser a região de referência nosso, talvez como suporte, mas a prata realmente está bem ruim, né?
bem ruim. Bitcoin ontem também caiu com os índices, né? Caiu com os índices, eu já tenho alertado vocês que a correlação entre ele e o Nasdaq, principalmente, tem aumentado nesses últimos dias. O Nasdaq caiu, levando o Bitcoin para baixo novamente. E agora, galera, tá aqui, né? Tá aqui, mas está bagunçado ao mesmo tempo, né? Olha no diário, né? Um zigue-zague mais ou menos aqui nessa região. Então um pouquinho de cautela, mas resistência temos aqui no 40.850, suporte nele aqui no 39.000, né? Abaixo do 39.000, acho que a gente já está indo 38 ou até o 37.700, tá? Mas o Bitcoin, tendência de baixa aqui, tá? Eu acho que é tendência de baixa aqui, com certeza. Então, algo para ter em mente aqui. E para a gente terminar, SP500, tá aqui, né, galera? Onde a gente tem uma gigantesca queda, realmente gigantesca. Olha só isso, uma hora, galera. Não foi brincadeira. E agora, nesse início da Europa, está corrigindo, mas vocês podem ver que é uma correção muito pequena, bem, bem lenta, bem pequena. É, é difícil de dizer, né? Alguma coisa aqui, querer fazer alguma coisa, mas eu diria que é, eu não gostaria de ver o SP500 voltando acima desse 38,2 no máximo, tá? Eu acho que enquanto a gente permanece abaixo desse 38,2, tem a chance de continuar a cair, tá? Mas uma dica, né? Se o mercado pode ficar se engatinhando, tá? Mas você quer colocar um limite, porque eu já vi isso várias vezes acontecendo, de gatinhar, gatinhar, você sempre achar que é pequeno e vai cair, e do nada ele pega e faz isso aqui, ó, tá? Então, muito cuidado, só porque está subindo devagar e pequeno, que quer dizer que vai desabar do nada, tá? Muito cuidado com esse pensamento aqui. Agora, quebrando esse suporte, né? Quebrando a baixa que a gente fez ontem, né? Ou quer dizer, hoje de madrugada, daí, galera, a gente já está falando de um movimento que pode nos levar aqui, né? Possivelmente nos próximos dias, aqui perto dessa região do 4.280, ok? Acredito eu que mais ou menos é isso que pode acontecer. Enfim, galerinha, então, desejo vocês um ótimo final de semana, um ótimo dia, boas negociações, tá? Cuidado com alguns riscos que está havendo no momento, que a gente já expliquei para vocês no começo da live, e, e desejo vocês um ótimo dia, tá bom? Segunda-feira estaremos de volta, e é isso. Muito obrigado, galera, forte abraço, se cuidem, tchau, tchau.